Santos, a Rosália Ramos e a Letícia Bezerra. E nós vamos dar início à nossa apresentação sobre o nosso grupo de pesquisa. Aqui estão os... Boa noite, pessoal. Pode deixar isso, eu continuo daqui. Tá ok, João. Então, boa noite, pessoal. Aqui estão os nossos coordenadores, professor Israel, nosso atual diretor do campus, a egressa Rosália Ramos e a egressa do curso Letícia Bezerra. Passa aí, Aécio, por favor. Então, o grupo é composto atualmente pelo egresso Wander Clebson, por mim, João Paulo, Marta Bispo, Pedro Lima, Larissa Oliveira, que também é egressa do curso. Acontece, por favor. Eu já passei, que está demorando um Sheila pouquinho. Gomes. Certo. Sheila Gomes, Vitória Jordana, Adrian Cabral, Maria Wilma e Aécio. Então, pessoal, primeiro de tudo, o que é que a gente estuda? O que é a parasitologia? Antes de começar falando, a gente tem que falar que a parasitologia ela é dividida na parasitologia médica, que é o que interessa para o curso de ciências biológicas, é o que mais a gente estuda, e a parasitologia veterinária, está mais voltada para cursos como zootecnia. Então, a parasitologia médica, que é o nosso foco, é um ramo da biologia que estuda os parasitos, principalmente os parasitos que causam doenças nos seres humanos. E aí, além de estudar os parasitos e as doenças que eles causam, também estudamos ciclos desses parasitas, como eles atuam no ambiente, como eles afetam a população, as manifestações das doenças desses parasitas. E é por isso que essa área é tão importante, porque a partir dos estudos que a gente desenvolve, que os pesquisadores da área desenvolvem, podemos traçar estratégias, podemos estabelecer métodos de prevenção e controle das doenças causadas por esses parasitos, além de elaborar medidas para conscientizar a população sobre essas doenças, essas infecções por esses parasitas. Isso é muito importante porque geralmente as doenças causadas por parasitos, elas acometem principalmente países subdesenvolvidos e regiões mais pobres, populações mais pobres, porque essas doenças elas estão ligadas principalmente a condições econômicas, a saneamento básico, infraestrutura de cidades. Então, essa é a importância da área. Pode continuar, Pedro.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro, e dando sequência ao que o senhor falou anteriormente, mas o que é um parasito? Um parasito, os parasitas são organismos que dependem de outros seres para principalmente obter sua nutrição, favorecer o seu desenvolvimento e propiciar a sua reprodução. Então, e essa relação vai favorecer aí o aparecimento das doenças, da doença parasitária ou parasitose, consequentemente provocando determinados distúrbios no organismo do hospedeiro e, posteriormente, até mesmo se não houver tratamento, a evolução do quadro para óbito. E quais os tipos de parasitos? Bem, os parasitos eles podem ser classificados de diferentes formas, principalmente em ecto e endoparasitas, quando a localização do parasita, por exemplo, na superfície externo ao corpo ou interno no corpo do hospedeiro. E quanto aos ectoparasitos, nós temos como exemplo os piolhos, as pulgas e os carrapatos, que se instalam na superfície do hospedeiro e daí passam a se nutrir do sangue desse hospedeiro. E também nós temos os endoparasitas, que é o principal foco do nosso grupo de pesquisa, né? Esses organismos aí conseguem infectar o hospedeiro e adentrar o organismo, então eles passam aí a habitar aí, dentro do corpo do organismo mesmo para utilizar esses espaços para sua nutrição e também seu desenvolvimento. E aí, dentre os endoparasitas, nós temos ainda outra classificação, que é quanto ao... Eles são classificados principalmente em helmintos, popularmente conhecidos como vermes, e protozoários. Os helmintos, eles são seres multicelulares, ou seja, são mais complexos, possuem sistemas e órgãos, e também produzem ovos, que são a principal forma aí que eles utilizam para sua propagação e reprodução. Já os protozoários, eles são seres unicelulares, e eles se reproduzem aí por divisão binária simples. E a essas estruturas nós damos os nomes de cistos. Portanto, esses organismos aí, eles são responsáveis por desencadear aí determinados distúrbios no organismo e, posteriormente, até mesmo a evolução do quadro para óbito, se não houver o tratamento adequado. E é importante enfatizar que essas parasitoses, elas afetam principalmente as populações mais vulneráveis, em condições desfavoráveis de extrema pobreza e que habitam áreas, por exemplo, com deficiência de saneamento básico, além de outros fatores socioeconômicos. É por isso que, normalmente, as doenças, muitas doenças parasitárias são encaixadas ou são nomeadas como doenças tropicais negligenciadas, devido a esses fatores que afetam mais a população pobre. Então, há pouco investimento nessa questão do tratamento dessas doenças. E, então, essa população menos favorecida é sempre mais afetada por esses tipos de doenças provenientes desses endoparasitas. Pode continuar isso. Pessoal, vou pedir licença aqui, desculpa, só para mudar a apresentação, por conta do barulho, para poder desligar o microfone. Pronto. Já está aparecendo para todo mundo? Para mim, sim. Pronto, eu vou colocar em tela cheia agora. Sim.
Tá tudo ok? Tá aparecendo Sim. já, isso pode apresentar. Pronto. Adriano, pode falar. Certo. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Certo. Sim. Boa noite, pessoal. Meu nome é Adriano Cabral e agora eu vou explicar para vocês as principais doenças parasitárias mais frequentes aqui no Brasil. Bem, a gente vai começar pela Trypanosomias americana ou doença de Chagas. Bem, ela é uma doença infecciosa que ela é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. E ela é transmitida quando os seres humanos eles entram em contato com as fezes ou a urina dos triatomídeos infectados. E esses triatomídeos são comumente conhecidos como inseto barbeiro. No Brasil, entre o período de 2008 e 2017, houve 46.568 óbitos por essa doença, sendo que a região norte é a região é uma das regiões mais afetadas por ela. Já em relação à esquistossomose, ela é uma doença parasitária também, mas ela é causada por vermes trematóides do gênero Schistosoma, e a sua infecção ela ocorre pelo contato com a água, onde há hospedeiros intermediários que liberam cercárias. Bem, quem são esses hospedeiros? Eles são os caramujos da família Bionfalaria. Aqui no Brasil, a gente tem como principal vetor o Bionfalaria glabrata, o Stramínia e o Tenagófila. Eles são os principais, mas há outros da família Bionfalaria aqui no Brasil. Mas esses são os que são encontrados com esquistossomose. Aqui no país houve 5.048 óbitos entre 2008 e 2017, e as regiões mais afetadas pela esquistossomose são a região centro-oeste e a região nordeste. Já em relação à leishmaniose, na verdade as leishmanioses, porque são um grupo de doenças causadas por parasitas protozoários da espécie Leishmania, e eles são transmitidos pela picada da fêmea do mosquito flebotomílio. A gente tem duas leishmanioses, tem a leishmaniose tegumental americana e a leishmaniose visceral. Aqui no Brasil, no mesmo período de 2008 a 2017, houve 3.451 óbitos, sendo a região centro-oeste uma das mais afetadas. E por último, a gente tem a malária, que é uma doença parasitária causada por parasitas do gênero Plasmodium, e a sua transmissão se dá através da picada dos mosquitos fêmeas infectados, que são do gênero Anopheles. Os seus agentes etiológicos são o P. falciparum e o P. vivax, e no mesmo período que as outras doenças, aqui no Brasil houve 537 óbitos, sendo a região norte do país uma das mais afetadas pela malária. Vou dar continuidade a isso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os trabalhos realizados pelo grupo de pesquisa. A gente publicou inúmeros artigos e eu vou estar mostrando alguns para vocês. Esse primeiro trata sobre a epidemiologia da esquistossomose em uma área de baixa prevalência de Alagoas entre 2010 e 2016. Ela foi publicada na revista PubVet, que é uma revista de medicina veterinária e zootecnia. Tá passando para vocês o slide? Sim, é isso. Porque eu posso estar falando e estar travado, né? Enfim. A gente também publicou sobre a influência do tipo de alimentação e de suplementação de cálcio no crescimento, na oviposição e na sobrevivência, nos parâmetros de sobrevivência da Bionfalaria glabrata e da Bionfalaria stramínia.
Outro artigo publicado na PubVet foi sobre as enteroparasitoses e os fatores de riscos em escolares de uma cidade do Nordeste do Brasil. Também foi publicado um de análises e de distribuição espacial da esquistossomose mansoni em uma área historicamente endêmica do Nordeste do Brasil. Outro publicado foi o de aspectos relacionados com a positividade para a esquistossomose, um estudo transversal em uma área de baixa prevalência em Alagoas, 2020. Também foi publicado sobre os moluscos e larvas de trematóides em áreas não endêmicas para a esquistossomose mansoni. Mais um da PubVet foi a análise de aspectos da saúde de discentes em 2 escolas municipais do Médio Sertão Alagoano. Esse do novo perfil epidemiológico da esquistossomose para áreas com baixa prevalência no Brasil. Foi publicado, o artigo foi publicado na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, que é uma revista de alto impacto. Outro também publicado na PubVet foi da tendência temporal e a caracterização dos casos de sífilis gestacional no estado de Alagoas, Brasil. A gente também tem algumas outras pesquisas que não foram publicadas ainda, e vocês, como, por exemplo, a dissertação de mestrado da nossa atual coordenadora Rosália, né, nossa egressa e atual coordenadora Rosália, e de alguns outros também egressos e até de membros. Esses trabalhos, como não foram publicados, vocês não têm acesso, mas caso vocês queiram saber mais sobre esses trabalhos, ou até mesmo conhecer o laboratório de parasitologia e malacologia, vocês podem entrar em contato com a gente, diretamente pelo nosso Instagram mesmo, que a gente vai estar disponibilizando o arroba ao final dos slides, e qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para falar conosco. Boa noite, pessoal. Esse é um livro que a gente tem publicado, de doenças tropicais negligenciadas. Pode passar, por favor. E aqui, nesse livro sobre interfaces na saúde coletiva, nós temos 2 capítulos publicados com esquemas de epidemiologia e tendências temporais da esquistossomose mansoni em municípios da 3ª região de saúde de Alagoas. E o segundo capítulo retrata sobre estruturas parasitárias em esgotos domésticos na cidade de Santana do Ipanema. Pode passar por... Agora vamos para uma apresentação dos projetos que estão sendo desenvolvidos no momento. Antes de passar para os projetos, deixa eu ver, acho que dá para vocês aqui, por conta do fundo, mas deixa eu ver. Pronto, esse livro aqui é o livro publicado do laboratório, o que o Wilma comentou. É um livro físico mesmo. Enfim. Agora vamos para os projetos. O meu projeto de iniciação científica é comparando métodos de diagnóstico para detectar focos de transmissão do Schistosoma mansoni em áreas de média e alta endemicidade no estado de Alagoas, Brasil. O objetivo geral desse estudo é analisar os métodos de diagnósticos utilizados para detectar os focos de transmissão do Schistosoma mansoni em áreas de média e alta endemicidade no estado de Alagoas. Então, de forma geral, em que consiste? Existem várias formas de realizar a identificação de focos de transmissão. E muitas dessas formas são formas mais recentes, e
por elas serem recentes, ainda existem muitos estudos sobre elas. E o que a gente vai fazer é comparar esses novos métodos com os métodos mais antigos em relação a isso, para saber se eles estão, como eu posso dizer, se os resultados acabam batendo, né? Se os resultados dos estudos mais recentes são mais precisos, ou se eles continuam de certa forma, com a mesma precisão, ou quem sabe menos, mas não é esperado do que os mais antigos, e é isso, de forma geral. Bem, meu projeto, juntamente com outra integrante, fala sobre a análise epidemiológica das infecções por parasitoses intestinais, da carga parasitária pelos geomentos e fatores associados em escolares em uma cidade do sertão alagoano. Nós vamos trabalhar com alunos do município de Santana do Ipanema, onde vamos buscar averiguar a prevalência de parasitose e também da carga parasitária nesses estudantes. E, com base nisso, também vamos fazer a comparação entre os alunos da rede que estudam na rede rural e também na zona urbana. E vamos ver a carga parasitária dos dois e também da prevalência. E com isso também vamos levar em consideração os riscos dos ambientes de recreação, bem como os fatores que estão associados, que podem estar associados à infecção parasitária, como social, comportamental e também cultural. E, por fim, vamos mapear as localidades com maior prevalência, levando em consideração as áreas de risco e também os fatores de risco dessas localidades. Então, como eu acabei de dizer, o nosso projeto vai averiguar a prevalência da carga parasitária, bem como as parasitoses e a comparação que vamos ter sobre os alunos de zona urbana e rural, os riscos do ambiente de recreação que podem estar contribuindo para a infecção. E, por fim, vamos ter a mapeação das áreas com maior prevalência e também dos fatores que estão sendo associados ao risco. Pode passar, por favor. Bem, pessoal, esse é o meu projeto de iniciação científica e ele é intitulado Conhecimentos, Habilidades e Atitudes de Agentes Comunitários de Saúde de Santana do Ipanema, Alagoas, sobre as doenças de maior ocorrência no município, dando ênfase nas doenças tropicais negligenciadas e doenças crônicas não transmissíveis. Pode passar essa. Bem, antes de passar para os objetivos, eu vou dar uma visão geral do que são essas doenças tropicais negligenciadas e as doenças crônicas não transmissíveis. Bem, as DTNs, ou doenças tropicais negligenciadas, elas são atualmente compostas por 20 doenças infectoparasitárias. Elas afetam as populações pobres e vulneráveis, e elas estão presentes em cerca de 149 países e nos continentes africano, asiático, latino-americano e caribe. Já as doenças crônicas não transmissíveis, elas são um conjunto de patologias de múltiplas causas e fatores de risco, longos períodos de latência e curso prolongado. Dentro dela existem 3 grupos, que são as doenças do aparelho circulatório, diabetes mellitus, doenças respiratórias crônicas e neoplasias malignas. Bem, a partir disso, pode passar essa. O objetivo do nosso trabalho será realizar um levantamento dos conhecimentos, práticas e atitudes dos agentes comunitários de saúde sobre essas doenças aqui na zona urbana de Santana do Ipanema. Pode passar.
tendo como os objetivos específicos identificar através dos prontuários médicos das UBS as doenças tropicais negligenciadas e as doenças crônicas não transmissíveis que mais ocorrem aqui no município de Santana do Ipanema. A gente, a partir disso, vai elaborar e aplicar um questionário sobre esses conhecimentos para os agentes comunitários de saúde, e a partir das respostas a gente vai analisar os conhecimentos deles a fim de ver em que nível eles estão de conhecimento sobre tais doenças e suas atitudes em relação a elas, para a gente criar subsídios para se caso o nível de conhecimento deles estiverem um pouco abaixo, a gente poder criar subsídios para melhorar esse nível de conhecimento, uma vez que o agente comunitário de saúde ele é a ponte entre a população e o serviço de saúde. E quanto mais ele conhecer essas doenças, é melhor para a população, porque ele vai poder tomar atitudes com mais eficiência. Pode passar essa. Bom, pessoal, como eu havia dito, esse é o nosso Instagram, o Instagram do grupo de pesquisa. Vocês podem seguir e se sentir à vontade para mandar mensagem para a gente por lá. Caso vocês queiram visitar o laboratório por curiosidade, sem compromisso, vocês falem por lá também com a gente, que nós organizamos um momento para que ocorra essa visitação, assim que for possível. E acredito que, por hora, seja só isso mesmo. Obrigado pela atenção de todos vocês. Eu vou para a apresentação. E se alguém tiver alguma dúvida ou alguma curiosidade, algo que queira acrescentar, pode ficar à vontade para falar. O pessoal tá falando dos slides, que tem muita gente que não conseguiu assistir, aí queria os slides para ver depois. A gente pode ver isso de disponibilizar, e eu vejo com a Letícia quem é que está mediando a turma de vocês, e aí a gente vê de passar esses slides, então, pode ser? Ok. A entrada no grupo de pesquisa é por meio de seleção. A gente realiza a seleção e vocês cumprem algumas etapas para participação. Podem falar mais dúvida. Letícia, se eu estiver esquecendo de falar alguma coisa ou falei algo errado, por favor, me corrija. Não, Écio, está tranquilo. Com relação às etapas de seleção, né, geralmente a gente abre um edital. Provavelmente a gente vai abrir um edital agora em novembro ou início de dezembro, e geralmente a gente disponibiliza por ano de 2 a 3 vagas, né? E aí existem algumas etapas que, por exemplo, envio do histórico do aluno, às vezes a gente faz alguma prova só para a critério de seleção mesmo, e geralmente uma entrevista, né, para, de certa forma, avaliar quais os objetivos do aluno ao querer entrar para o nosso grupo de pesquisa, né. Olá, pessoal, boa noite. Todos estão me ouvindo? Estamos sim, Rosália. Pronto, ok. Boa noite a todos, né? Eu entrei um pouquinho depois, mas só para me apresentar para vocês mesmo, tá? Eu sou a Rosália, sou uma das coordenadoras do grupo. E para reforçar que quando vocês quiserem visitar o laboratório, nós estamos de portas abertas, que pode ser até um incentivo, né? Até se vocês tiverem curiosidade, para conhecer mesmo diretamente, né?
com que a gente trabalha no laboratório, e posteriormente também está surgindo aí a possibilidade de vocês entrarem no grupo também. Eu queria acrescentar algo assim, mais como uma visão de estudante, como vocês também, que assim, quando eu entrei no curso, eu ainda me sentia um pouco perdido em relação a a questão até mesmo que a gente pensou logo em TCC, porque a gente é apressado, né? A gente pensa logo no final, pensa em TCC, pensa em que rumo vai seguir, e o grupo de pesquisa, ele é um ótimo caminho para você acabar se guiando. Além de você receber uma carga enorme de conhecimento, assim, carga parece ser meio pesado, mas não, digamos, meio que você, é uma carga mesmo de conhecimento, e você acaba se encontrando ou não, né? Você descobre se aquilo ali realmente é algo que é do seu interesse, que você se sente bem, que é algo que você quer fazer para a sua vida, né? Porque há muitas vertentes, né? Da área das ciências biológicas que a gente pode seguir. Mas não só isso, Aécio. A gente tem que lembrar que na universidade a gente está no curso, mas a gente também mas a gente tem um tripé, que além do curso, da graduação, tem a pesquisa e a extensão. Quando a gente está dentro do laboratório, a gente consegue vivenciar melhor esse tripé. E de verdade, é muito bom quando quando a pessoa tem a oportunidade de entrar nesses grupos de pesquisa, porque além do conhecimento, como essa já falou, a pessoa desenvolve habilidades que, por mais que você possa achar que ela não vai usar em qualquer outra área, você vai usar. Às vezes, conhecimentos que você recebe no laboratório, tanto quando você for passar para as matérias do curso mesmo, você vai encontrar interconexões que vão fazer sentido. E também, tipo, a questão de TCC, trabalhos, isso é muito bom para quem pensa em para quem pensa em seguir a carreira acadêmica, fazer um mestrado, um doutorado. Então, participar dessas atividades, ela é essencial para quem de verdade quer seguir uma carreira acadêmica. E eu posso garantir, vocês não vão se arrepender de tentarem partir para essa área. Isso. Quando nós participamos de um grupo de pesquisa, né, a gente envolve diversos aspectos da vida acadêmica. E muitas vezes, por exemplo, a gente fica um pouco desconfortável por participar sempre daquela monotonia, né, somente aulas, e a entrada em um grupo de pesquisa, né, seja qual for que esteja relacionado aí ao curso de vocês, faz com que vocês tenham visões diferentes também, conheçam coisas diferentes. Então, para quem gosta de sair da monotonia de somente ter aulas, é uma boa oportunidade, uma ótima alternativa. Exatamente, Rosária. E a gente não vai mentir para vocês, não. Exige tempo e dedicação participar de um grupo de pesquisa. É uma parte da sua vida que você está doando para aquilo, mas os frutos valem o esforço. E além dos benefícios próprios, a gente vai estar contribuindo com a comunidade, que é bem importante isso. Isso mesmo, como por exemplo o meu trabalho de mestrado, né? Que eu fiz um mestrado em Aracaju, Letícia também está fazendo mestrado em Aracaju, na Federal de Sergipe, mas a gente eu pelo menos desenvolvi meu projeto em Santana. Então, por exemplo, eu estava lá em Aracaju, né, lá na Federal de Sergipe, mas desenvolvi um projeto que contribuiu com a população de Santana do Ipanema. Então, isso é muito bom. O envolvimento com a sociedade, de uma forma geral, é muito gratificante.
Isso, até porque a gente não fica só no laboratório, né? As pesquisas demandam que a gente saia do laboratório, vá para campo, enfim, são diversos processos e etapas que a gente executa ao todo, né? E só resumindo, assim, de certa forma, o que a Adrian falou lá no começo, os grupos de pesquisas, eles abrem as portas, assim, eles abrem mais portas para vocês, digamos assim. Porque não só o conhecimento, mas que já é muita coisa, o conhecimento a mais que você tem, o pouco conhecimento a mais que você tem, já lhe coloca à frente de muitas pessoas, de muitas, enfim, muitas situações, mas também essa questão de você ter um acesso, digamos assim, não diria mais fácil, mas de certa forma um pouco mais direto a um mestrado, um doutorado, digamos assim. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta da Regina sobre quanto tempo dura, mas se for perguntando, tipo, quanto tempo dura a nossa passagem no GPP, aí depende, porque, assim, por exemplo, as nossas coordenadoras, a Rosália, ela é egressa, né? Ela já está fazendo doutorado, então ela não está mais na UNEAL como discente, mas ela faz parte do grupo de pesquisa, e agora como coordenadora, né? Já fazia antes como membro e agora como coordenadora da gente. Letícia da mesma forma, né? Fazendo mestrado, o Andy Clebson também está fazendo doutorado, é doutorando e é membro do grupo de pesquisa, enfim. Então, geralmente a gente participa de grupo de pesquisa assim, enquanto o período de graduação, né? Mas aí, se você for passar para um mestrado, para um doutorado, também podem ter outros grupos de pesquisas que vocês vão participar ou não, ou podem também permanecer no mesmo. Vai, tipo, do empenho de vocês participar de mais um grupo ou não, enfim, né? Isso, eu estou no GPP, né, há mais ou menos 5, 6 anos. E isso foi porque eu optei, mesmo depois de ter saído, né, mesmo depois de ter concluído a graduação, eu optei por continuar no GPP. Justamente porque tem aquela questão, né? Eu fiz o meu mestrado, mas eu não queria ficar longe de casa e queria continuar contribuindo com a população próximo de onde eu resido. Então, justamente por isso, eu não me desliguei até agora do GPP e também não vou me desligar. Porque a gente sai, mas a gente sempre pensa em voltar para casa. E é justamente por isso, né? O GPP possibilita que eu possa fazer pesquisa próximo de casa, né? E também está contribuindo com a população. Porque fazer pesquisa não é somente, vou publicar um artigo. Não, fazer pesquisa é você também ajudar a população de alguma forma, dar esse retorno. Isso. Aí a Regina também perguntou qual é a carga horária. Então, Regina, geralmente a gente como membro, a gente disponibiliza 20 horas semanais para estar no grupo de pesquisa, desenvolvendo as atividades normais, mas esse tempo ele pode ser aumentado quando a gente está executando projetos, fazendo pesquisa, indo a campo. Então, dependendo da demanda, a gente passa a semana toda indo para o laboratório ou para campo. Então, varia muito. E assim, a gente sabe que... Lembrando também, né, que isso não é uma via de regra do GPP. A maioria dos editais de monitoria, de outras bolsas, pedem que aqueles que se interessem como voluntários, como bolsistas, disponham aí de 15 a 20 horas semanais. Mas, geralmente, isso varia, né? Como, por exemplo, a Aécio falou, a gente tem 2 encontros semanais, então, um que está todo mundo junto e outro que vai em dupla ou em trio. Então, isso varia muito, mas quando a gente está com pesquisa para executar e tem um prazo, está todo mundo ali todo dia, estudando. Então, vai do que a gente tem para realizar no momento, naquela hora. Então, sempre varia.
E assim, a gente sabe que tem muita gente de fora, né? Porque dos membros atuais do grupo de pesquisa, Letícia é de fora, o João, ele é de zona rural da cidade, então ele mora afastado, a Rosália também é de fora, a Agnes é de fora. Eu acredito que da cidade, que estejam na cidade, a gente tem 4 membros, de todos os membros atuais agora. Então a gente sabe que não é fácil, mas assim, nada é fácil mesmo. O Wilma mesmo mora próximo a Piranhas e vem para cá, para o grupo de pesquisa, né? Acho que é a pessoa mais distante que mora, assim. E, enfim, não é fácil, mas para tudo dá um jeito, para tudo tem um jeitinho brasileiro e a gente consegue resolver as coisas e tocar a nossa vida em frente, né? Dúvidas, pessoal, podem perguntar. Fiquem à vontade. Gente, se ficou alguma dúvida do que é parasitologia, do que parasitologia estuda, vocês podem perguntar, e a gente está aqui para isso, para esclarecer o que for possível. Já que ninguém pergunta, eu vou falar, tá? Eu acredito que vocês tenham respondido, tenham prestado atenção lá, que a maioria dos nossos artigos, eles são ou sobre esquistossomose, ou sobre bionfalária, ou sobre cistosoma mansoni. Então, que galera é essa? Vocês viram lá no início do slide, para quem deu para acompanhar, que a gente tem 4 doenças principais, que são a doença de Chagas, a esquistossomose, a leishmaniose e também a malária, que acontecem aqui no Brasil. Nós estudamos todas elas, só que aqui em Alagoas, por ser um estado endêmico para a esquistossomose, a gente dá muito ênfase a ela. Então, a gente tem os hospedeiros intermediários da doença, que são 2 espécies de caramujos que a gente mantém lá no laboratório. A gente tem um moluscário, que é um local reservado para eles. Atualmente, a gente não consegue manter o ciclo da doença. O que é isso? Basicamente, toda doença ela tem um ciclo. Então, para a esquistossomose, a gente tem 2 hospedeiros. Na parasitologia, vocês vão ouvir muito esse termo, hospedeiro. Ou um hospedeiro definitivo, quando é, por exemplo, o exemplo de um garotinho que tem lá um verme, uma lombriga. Ou também em doenças como é o caso da esquistossomose, que nós vamos ter um hospedeiro definitivo, que seria o homem, que é a gente, e também um hospedeiro intermediário, que seriam esses caramujos que servem como nada mais, nada menos de mediadores para que os seres humanos se infectem com a doença. Então, basicamente, o Cistosoma mansoni, que é o nome do verme que causa a doença, ele é o xodó do nosso grupo de pesquisa, bem como os seus hospedeiros intermediários, que são esses caramujos que transmitem a doença. E, como eu falei, por enquanto a gente não consegue manter o ciclo da doença, ou seja, fazer com que, por exemplo, um camundongo se infecte com o verme, a gente passa essa infecção para o molusco, depois do molusco passa para outro camundongo, que serve também como hospedeiro definitivo. Mas é basicamente o carinha, nosso xodó, do grupo de pesquisa. E para quem nunca ouviu falar sobre a esquistossomose, né, porque talvez seja um termo novo, com certeza vocês já escutaram falar sobre doenças como, por exemplo, barriga d'água. Não sei quem tem barriga d'água. Ou, por exemplo, fulano de tal está com xistose. Ou também doença do caramujo. São sinônimos para a esquistossomose. Então, alguém, em algum momento da vida, já escutou falar um desses termos, e hoje a gente está dizendo para vocês, se escutou falar sobre doença do caramujo, barriga d'água, xistose, é a esquistossomose. A Regina perguntou ali, são até quantas bolsichas, né? Atualmente, nós dispomos de 4 bolsas. Só que o que acontece?
as seleções para bolsista, elas acontecem no meio do ano. Então, a gente há, por exemplo, uma seleção para entrar no grupo de pesquisa, só que os editais para a bolsa geralmente abrem no meio do ano. Então, tem, por exemplo, o Aécio, ele entrou um pouco antes do edital para a bolsa e meses depois ele conseguiu a bolsa dele. Então, por exemplo, a galera que entrar agora, que fizer a seleção, de início não vai conseguir bolsa. Mas lá no meio do ano de 2022, a gente vai ter 4 bolsas disponíveis, porque os bolsistas que estão atualmente recebendo não serão mais bolsistas. Então, tem esse ciclo aí. E lembrando também que a gente tem 4 bolsas PIBICs, né? Mas a gente está buscando outros tipos de financiamento, como, por exemplo, o PIBIC, para conseguir mais uma bolsa para o grupo. Se a gente conseguir, vão ser 5. Se a gente conseguir outro tipo de financiamento, vai ser 6. Depende muito de como está o financiamento de bolsas, né? Infelizmente, no momento não tem tanto, porque não vamos falar de política aqui, né? Mas é isso. Então, gente, acho que ninguém vai colocar mais nenhuma dúvida, né, aqui. Ou se surgir alguma dúvida, novamente, reforço que vocês podem ir falar com a gente pelo nosso Instagram, que é o que é o vou mandar no chat. E, isso. Obrigado, Letícia. Enfim, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Letícia ou Rosário, ou mais alguém quer falar mais alguma coisa? Quer colocar mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Então, acho que é aqui que a gente se despede. Sintam-se à vontade para mandar mensagem para a gente, para perguntar qualquer coisa. E se as aulas já estivessem presenciais, vocês teriam sido apresentadas aos grupos de pesquisa, né? Não só ao de parasitologia, mas, quer dizer, enfim, é porque tem na UNEAL presencial só tem o de parasitologia e, se não me engano, enfim, mas vocês seriam apresentados aos grupos que temos, como nós fomos quando ingressamos, mas como ainda está remoto, né? Só que, como nós dissemos, se vocês tiverem interesse, falem conosco, que a gente organiza para vocês fazerem a visita. E no mais, é isso por hoje. Uma boa noite a todos vocês. Obrigado mais uma vez pela paciência e pela participação de cada um. E acredito que seja isso. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, galera. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite, tchau.